Enfim, Acioli Antônio de Olivo, representante do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, Sindicet INPE, São José dos Campos, São Paulo. Bom dia a todos. Agradeço inicialmente ao senador Paulo Paim por ter aberto esse espaço. Aliás, o senador Paulo Paim, ele usa esse espaço como um espaço comunitário. Então, isso não é de hoje, né, senador Paim, que nós conhecemos. Agradeço também ao Zé Celso, que é o organizador deste evento, que nos possibilitou dar voz. De certa maneira, o que eu vou falar aqui parece uma cantilinária que todos se repetem, né? Eu sou do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sou um servidor público aposentado, ex-pesquisador, e atualmente eu sou o diretor de comunicações do Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor Espacial. Por favor. Basicamente, eu falarei sobre onde nós nos inserimos, que é a carreira de Ciência e Tecnologia, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que é um fórum de entidades sindicais, que representa os servidores desses institutos, alguma coisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, vou fazer um enfoque maior sobre a minha instituição, o INPE, e, por último, as considerações finais. Por favor. A carreira de Ciência e Tecnologia foi criada em 1993, pela Lei 8691. Ela envolve 23 instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em 9 ministérios. Originalmente, nós tínhamos a companhia do Paulinho, né, que é da ASFOC, que a Fiocruz estava na nossa carreira, assim como o IBGE. Tá? Eu conheço uns 20 anos, mas ele é um batalhador. Joguei por baixo ainda. Hein? Não precisa dizer a tua idade, a minha eu já disse. Por favor. Dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos a maior parte das instituições. O Roberto vai falar do CNPq, temos o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que eu falarei em seguida. Em outros ministérios, temos várias instituições, como, por exemplo, a CAPES, o DCSTA, em São José dos Campos, que nós representamos no Sindicato de Ciência e Tecnologia, o Instituto Nacional do Câncer e assim por diante. Por favor. O Fórum de Ciência e Tecnologia é uma entidade de representação sindical dos servidores públicos da carreira de Ciência e Tecnologia. Por favor. Em 2017, o Fórum Nacional das Entidades realizou um trabalho que é um diagnóstico das forças de trabalho de todas as nossas instituições. Em 2019, por favor, este estudo foi atualizado. E hoje nós somos, nas diversas carreiras de ciência e tecnologia, pesquisador, tecnologista, analista técnico, assistente, auxiliar, nós temos atualmente 11.470, sendo que mais da metade faixa etária acima de 51 anos. Né? O que demonstra que nós estamos com um quadro extremamente envelhecido e sem possibilidade de novos ingressos, haja vista que não existe perspectiva de concursos públicos. Por favor. O que eu falarei sobre o INPE serve para todos os outros institutos das carreiras de Ciência e Tecnologia. Os institutos estão, anterior, por favor, estão próximos de entrar em colapso por falta de recursos, quadros envelhecidos e, principalmente, os ataques e o desmonte que estão sendo efetuados pelo atual governo. Né? A nossa carreira, nós temos, no Ministério da Ciência e Tecnologia, 4.515 cargos. No entanto, hoje só existem 3.046 servidores nativos, ou seja, no momento existem 1.469 cargos que poderiam ser preenchidos imediatamente sem necessidade alguma de autorização. O que falta? Vontade. Por favor. Aqui temos um quadro muito significativo, que são os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o órgão que concentra a maior parte dos institutos de pesquisas das carreiras de Ciência e Tecnologia. Nós vemos que, de 2005 a 2014,
houve acréscimos sucessivos nos orçamentos anuais. Nesse recurso aí estão considerados apenas os investimentos sem as despesas obrigatórias e reserva de contingência. Notem que nós saímos de um patamar de 2005 de 6 bilhões de reais e nós chegamos próximo de 10 em 2013 e 2014. De lá para cá, o quadro é desesperador. Os recursos estão sendo diminuídos ano a ano, a ponto de chegar em 2016, com o raio que caiu sobre o país, na questão dos investimentos públicos, da emenda constitucional 95, nós chegamos, em 2019, ao quadro mais baixo de toda a história recente do Ministério da Ciência e Tecnologia. O orçamento de 2019, de 5 bilhões 674, foi contingenciado e cortado. Hoje, efetivamente, nós estamos com 3,4 bilhões, que é cerca de metade do orçamento de 2005. Em 2005, nós tivemos um processo de crescimento, chegamos a 10 e hoje nós estamos em 3,4 bilhões. Próximo. Dentro desse contexto, eu gostaria de falar um pouco sobre a instituição do qual eu fiz carreira, com muito orgulho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele tem sede em São José dos Campos, onde concentra a maior parte dos servidores, mas eles têm subsedes em várias regiões do país. E eu queria chamar a atenção de duas dessas subsedes por uma peculiaridade que é bastante interessante. A unidade de Belém, no Pará, e a unidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ambas essas unidades foram construídas e financiadas com recursos de emendas parlamentares das bancadas do Pará, liderada pelo senador Paulo Rocha, e a unidade de Santa Maria foi a bancada do Rio Grande do Sul, no qual o senador Paim estava lá. Deve se lembrar disso aí. Próximo, por favor. Pimenta. O INPE, ele tem uma face visível que todo dia, quando vocês veem, quem vê ainda o Jornal Nacional, na previsão de tempo, onde essa previsão é realizada pelo CPTEC, que é um órgão do INPE. Por favor. Ou também um órgão irmão do INPE, que é o CEMADEM, que fala sobre desastres naturais, enxurradas e deslizamento. Por favor. Ou, como recentemente, semana passada, as informações que o INPE forneceu sobre o Rio de Fumaça, que transformou, que escorreu da Amazônia à cidade de São Paulo. Essa foto aí é a cidade de São Paulo, às 15h30 de sexta-feira passada. Por favor. Não é fake news. Não é fake news. Disseram que tudo é fake news. Tá aí, olha aí. Olha Mas, mais recentemente, o INPE se tornou um assunto de debate nacional através dos dados de desmatamento da Amazônia. E, mais recentemente, a questão das queimadas. Uma coisa importante que eu vejo é o seguinte: esse debate, ele percorre o Brasil de ponta a ponta. Hoje, no Uber que eu vinha para cá, o motorista do INPE, do Uber, estava falando do INPE. Mas o mais interessante é que, se você olhar nos portais de notícia, de um mês para cá, surgiram especialistas em sensoriamento remoto. Para formar um especialista em sensoriamento remoto, que é o que trabalha no projeto PRODES e de queimadas, necessita uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, 20 anos de especialização. E, no entanto, se você olhar nos portais de notícia, no afã de defender o atual governo, você nota lá que existe milhões de novos especialistas em sensoriamento remoto, que foram criados e formados em menos de um mês. Por favor. O INPE ficou... Me lembrar aquela da seleção brasileira, existem 200 milhões de técnicos para ver qual é o seu time. Hoje existe quase, fazer uma conta aqui, 30% de 200 milhões, 60 milhões de especialistas em sensoriamento remoto. Defendendo a política do governo atual, que é o ataque contra o INPE. O INPE ficou famoso no dia 18 de julho, quando o presidente da República, numa entrevista coletiva com a comunidade internacional, disse que
o INPE produzia dados mentirosos, mas ele disse nisso não baseado em informação, mas por convicção. Por favor. O INPE não é só desmatamento. O INPE tem a parte de observação da Terra, onde está o sistema de desmatamento, mas trabalho com ciência espacial, que é a primeira atividade que o INPE foi criado há 58 anos atrás, a tecnologia espacial que desenvolve e produz, e nós já produzimos e lançamos 7 satélites, alguns em cooperação com a China, outro de fabricação própria. Temos uma área nova, a ciência de sistema terrestre, que estuda a parte do aquecimento global e as mudanças climáticas, a meteorologia e clima, cuja face mais visível é o CPTEC, por favor. Temos o maior laboratório de integração e testes de satélites do hemisfério sul, no qual nós testamos satélites brasileiros e do exterior. A própria NASA usa o nosso laboratório, por favor. Em 2019, ainda vai ser lançado o 5º satélite da série Cibers, na China, e, em 2020, um satélite totalmente brasileiro de sensoriamentos remotos, chamado Amazônia 1, por favor. Temos também no INPE uma área de estudo de mudanças climáticas, onde temos o nosso grande cientista, Carlos Nobre, que já falou várias vezes aqui nesse congresso a respeito do risco da savanização da Amazônia, por favor. E também temos uma área que estuda a mitigação dos efeitos do aquecimento global, por exemplo, as cidades brasileiras com risco pelo aumento do nível do mar, por favor. Temos uma área que estuda os raios, e você pode entrar nesse site e ver a previsão de raio ou a concentração de raios por cidade, por favor. E temos uma área que estuda queimadas, que está muito em evidência. Para ter uma ideia, semana passada o nosso site caiu, devido ao grande acesso que teve, maior da história. Mas também nós temos uma função muito importante de capacitação. Nós temos 7 cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, onde eu faço o recorte no último ali, o sensoriamento remoto, mestrado e doutorado. Nota CAPES da 7. Nota 7 na CAPES. Quem entende sabe que é a nota máxima. Sabe quem faz, por favor, sabe quem faz sensoriamento remoto e desmatamento e queimadas, monitoramento? É o pessoal formado por esse pessoal. Nós temos, só na área de desmatamento, formado mais de 100 mestres e mais de 40 doutores desde 1988. Por favor. Vamos falar um pouquinho do PRODES. O PRODES é um sistema que funciona desde 1988, mas a partir de 2001, ele se tornou uma ferramenta muito importante para combater o desmatamento, porque o PRODES faz levantamentos anuais de desmatamento e passa para o IBAMA, que deveria ter o poder de polícia e fiscalização. Por favor. Além do PRODES, nós temos o DETER. O DETER está em verde, o PRODES em vermelho. Notem o seguinte, os números que geraram a polêmica que resultou do ataque do próprio presidente da República contra o INPE e que motivou a exoneração do diretor do INPE, são os dados do DETER. Historicamente, desde 2005 até hoje, o DETER ele faz uma subavaliação do PRODES. Isto é, se os números do DETER assustaram, o dos PRODES vai assustar mais ainda. Esse gráfico de estudo. Pode passar detalhes técnicos, pode passar detalhes técnicos. E, depois do primeiro ataque, o presidente novamente se manifestou, falou, maus brasileiros não podem divulgar números mentirosos. Por favor. Se o presidente tivesse se inteirado um pouco mais, ele saberia que divulgação de dados por instituições públicas é obrigatório. O decreto 666, de 27 de novembro de 2008, que instituiu, no âmbito do Poder Executivo, a Infraestrutura Nacional de Dados, diz que os dados produzidos por instituições públicas têm que ser públicos. O INPE não divulga para ninguém, nem para a imprensa estrangeira. Esses dados estão lá, eles podem ser acessados por lei. Por favor.
Será que se ele se refere aos maus brasileiros e maus patriotas e traidor da pátria ao cientista de maior nome no Brasil atual e no mundo, Carlos Nobre, vencedor do Prêmio Nobel, Prêmio Volvo de 2016, que é o equivalente do Prêmio Nobel em Meio Ambiente? Por favor. Ou se referia ao Dr. Gilberto Câmara Neto, ex-diretor do INPE, um dos artífices do programa PRODES, e hoje é o secretário-geral do GEO, que é um órgão das Nações Unidas que cuida do Programa Espacial Global. Ou, claramente, se referia ao diretor do INPE. O diretor do INPE foi classificado pelo presidente como um mentiroso, por produzir dados mentirosos, falsos. O diretor do INPE, por favor, anterior ainda. Dados que você explicou a procedência. Exatamente. O diretor do INPE, Ricardo Galvão, reagiu, e reagiu como por sua honra, e a honra do INPE foi atingida, e reagiu como aqueles que reagem que têm a sua honra atingida. Como reação às declarações do Ricardo Galvão, no dia 2 de agosto, dia que o INPE fez 58 anos, simbolicamente, o INPE foi premiado com a exoneração do diretor Ricardo Galvão. Em seu lugar, foi nomeado um interventor militar. Por favor. Será mais um? Será que o presidente, quando fala em mentirosos, traidores da pátria e maus brasileiros, ele está se referindo a essa equipe? Essa equipe é uma equipe que trabalha desde 1988 num projeto que é o projeto PRODES e DETER e Terra Classe. Ao longo de todos esses anos, esses cientistas, eles têm dedicado a ensinar, projetar e desenvolver algoritmos para melhorar dia a dia a eficiência do programa PRODES e DETER. Hoje, o erro é inferior a 5%. Por favor. Numa manifestação contra a onda anti-ciência nos Estados Unidos, foi apresentado esse cartaz, uma frase de John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, em que ele diz que fatos são coisas teimosas e quaisquer que sejam nossos desejos, inclinações ou que dita nossas paixões, esses não podem afetar o estado do fato de evidência. Ou seja, o fato de alguns escolherem ignorar a ciência não significa que o problema desaparecerá. Por favor. O Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CGEE, ele já fez 3 levantamentos chamados a percepção pública da ciência e tecnologia do Brasil. O último foi feito agora em 2019 e foi divulgado lá durante a reunião da SBPC em Campo Grande. Olhe, são várias questões que se colocam para a população com metodologia do próprio IBGE, reconhecidamente como caracterizada de grande eficiência. E diz o seguinte: 78% da população brasileira acha que se deve aumentar os recursos em ciência e tecnologia. É importante isso porque há uma percepção geral de toda a população que a ciência e tecnologia traz benefícios à população em geral. A população, em sua esmagadora maioria, 78%, entende isso. Quem não entende isso? Os governos. Alguns políticos não conseguem ver o que a maioria da população vê, que é necessário investir cada vez mais em ciência e tecnologia. Por favor. O título desta audiência pública, O Estado Necessário ao Desenvolvimento Brasileiro do Século XXI, é interessante porque nós temos aqui, além do INPE, uma série de instituições que já nos antecederam na fala e vão nos suceder, que estão preparadas para o século XXI. Por quê?
São instituições que construíram suas carreiras e suas trajetórias baseado na ciência, baseado na ética, baseada no compromisso de servidores públicos com as suas missões. E, no entanto, por favor, nós vemos que, no caso do INPE, que faz um serviço de monitoramento do desmatamento desde 1988 e custa R$1 milhão por ano, vai ser substituído por um serviço privado, cuja contratação foi lançada a semana passada o edital, que vai custar, não sabemos quanto. Por favor. Além disso, no Congresso em Foco, um site bastante conhecido aqui em Brasília, mostrou semana passada que a bola da vez do presidente Bolsonaro serão os servidores públicos. Por favor. Em resumo, o que é a bola da vez na visão do governo? E notem que esses ataques efetuados por setores do governo e esse desmonte promovido não são escorregadias, não são fatos isolados, parece um projeto. E esse projeto envolve extinção de órgãos, entidades, carreiras e cargos. Provavelmente, o INPE não vai ser extinto, mas provavelmente deverá sair do Ministério da Ciência e Tecnologia e passar para o seu maior algoz, que é o Ministério do Meio Ambiente, onde o ministro Ricardo Salles, desde o dia 7 de dezembro de 2018, quando foi indicado para ministro do Meio Ambiente, tem atacado sistematicamente o INPE. A carreira de Ciência e Tecnologia, desculpe, um pouquinho anterior, as carreiras de Ciência e Tecnologia devem desaparecer, porque uma das questões que vão ser discutidas é a instituição de um carreirão horizontal e transversal, ou seja, nós vamos deixar de ter carreiras específicas. Ou seja, nós não estamos no século XXI, nós vamos voltar ao século XX, ou, na questão de regulamentar de modo restritivo o direito de greve de servidor público, nós vamos retroagir ao século XIX. Por favor? É isso que eu tinha que falar. Obrigado. Muito bem, meus cumprimentos ao senhor Racioli Antônio de Olivo, representante do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área da ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Meus cumprimentos, viu, pela exposição, que mostrou, inclusive, o desprezo, né, com a tecnologia, com os avanços, no combate ao desmonte do Estado de responsabilidade social e ambiental, a partir de tudo que nós vimos aqui. Vamos em frente. Paulo Januzzi, representante da CIBGE, Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite do sindicato. Eu ia fazer, e na correria não fiz, eu perguntei para ele, ele me reafirmou o nome daquele diretor que eu assisti muitas entrevistas dele, Ricardo Galvão. Queria dar uma salva de palmas para ele, de solidariedade da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Quer falar alguma coisinha? O doutor Ricardo Galvão, ele não foi formado no INPE. Ele é um cientista brilhante, com doutorado no MIT, dirigiu o Centro de Pesquisas Físicas, que é um órgão fundamental na pesquisa brasileira, e, em 2016, ele foi escolhido por um comitê de busca de alto nível para dirigir o INPE por 4 anos. O mandato do diretor, doutor Ricardo Galvão, não se encerrou. Faltavam 13 meses para se encerrar. E ele foi apeado do cargo por falar verdades. Doutor Paulo.